Fala família Escalada, eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista, e no Divancast de hoje, aqui na minha mesa, eu recebo o Dr. Enéas Reis. Dr. Enéas é advogado e advogado especialista em direito da família. Hoje a gente vai falar sobre quando o amor se torna arma. Seja bem-vindo, Enéas. Muito obrigado, Dr. Marcos, é um prazer estar com você aqui no seu divã e contribuir de alguma forma, né, com o direito que é tão debatido aí, que é o direito de família. Olha, hoje a gente tem um tema muito desafiador, né? A gente falava aqui nos bastidores há pouco, né, sobre como a lei vem se adaptando ao longo dos dias para tentar suprir essas mudanças sociais que têm aí gerado impactos significativos nas relações humanas, né? O ser humano vai tomando formas de se relacionar que deixa a coisa complicadinha. Mas eu queria, antes da gente começar esse bate-papo, Enéas, agradecer aqui a nossa parceira aqui da mesa, né, que sempre nos apoia, que é a Doce Itália. Você já tomou sorvete italiano? A palha italiana, né? É, né? Já. Então, eu costumo dizer que você não precisa ir na Itália para tomar sorvete italiano. Você pode ir aqui no shopping, subir a escada rolante ali, ó. Na hora que você termina, chegando no cinema, você vai dar de cara pro gol. Doce Itália, o melhor gelato italiano. Se você quiser tomar um café maravilhoso, que é o que nós vamos tomar aqui hoje, aqui em Fabriciano, próximo ao Colégio Angélica. Você chegando ali na esquina, tá ali a Doce Itália, café, o melhor café do Vale do Aço e o sorvete italiano. Então você é convidado a ir lá e tomar, viu? E aí a gente tá pronto para esse papo gostoso que eu acredito que vai falar com você que tem aí experiências, talvez com família, com conhecido, com um vizinho, né? Hoje se tornou comum. Talvez no passado, se a gente sentasse nessa mesa para falar sobre isso, a gente não teria nem assunto, porque separação é algo novo na nossa cultura, né? Exato. Até pouco tempo, eu não sei bem precisamente dizer, mas você não podia separar, né? Você não A lei de divórcio é de 70 e alguma coisa. Antes disso não tinha divórcio, né? Não. Então você tinha que ficar ali amarrado ali. Até porque também, doutor, eu percebo pelos nossos pais que era um formato de família bastante diferente do de hoje, né? Porque a minha mãe, que não tá tão longe assim, né? Eu acredito que passou o tempo todo de casada porque as mulheres naquela época não tinham muita opção também, né? Elas eram donas de casa e o marido era o provedor. Então não tinha opção como as de hoje. As de hoje, além do marido continuar sendo provedor, elas também ajudam a prover. E elas fazem parte do Independente Futebol Clube, né? Então, elas não precisam do homem para se manter. Daí é que avolumou o número de divórcio, que a mulher não precisa sofrer mais nada. No passado, a mulher se submetia a maus tratos, né? Por falta de opção. Ela ia fazer o quê? Se o que ela aprendeu foi cuidar de filhos, né? A mulher de hoje não. Hoje a mulher é engenheira, é advogada, é a médica, é a delegada, é a comissária de voo, é a piloto de avião. Então ela faz o que ela quiser. Ela viu que ela está sendo pressionada num casamento, ela vai sair fora. E daí começam os conflitos, né? Os conflitos da separação. Porque todo divórcio, ele causa a ruptura, né? Divórcio é romper. O divórcio, não é romper. Rompeu ali o casamento, todo mundo sofre, né? O marido, a mulher, principalmente os filhos, porque eles não têm ainda a capacidade de se protegerem, né? O marido e a mulher tem como se proteger, inclusive buscando uma terapia. A criança, ela não tem essa oportunidade de dizer, mãe, eu tô mal e eu preciso de um psicólogo. Me ajuda. Não tem. Na verdade, ela vai dizer isso do jeito dela, né? Mas os pais, todo bagunçado. Porque mesmo quando você quer uma separação, quando uma parte quer a separação, não quer dizer que vai ser fácil. Né? Como você acabou de dizer, essa ruptura deixa marcas profundas e até você se reorganizar, né? Até as coisas entrarem no seu devido lugar. E aí a gente cai no tema que a gente quer bater o papo hoje, né? Porque o papo hoje não é nem do pai e da mãe como casais, mas como pais, porque uma vez que você se separa,
você continua sendo pai. Pai e mãe pra sempre, né? Sogra também, parece que na Constituição. Sogra também tem sogra ele, não? também sogra pra sempre. Como é que é isso? Eu fiquei surpreso com isso. A lei fala que não podem se casar. Aí fala, né? Aí fala que é proibido casar o genro com a sogra, a nora com o sogro. Isso é vedado na lei. Vedado. A lei proíbe esse tipo de casamento. Então, se isso ocorresse, já deve ter ocorrido por aí, acredito, né? Nessa multidão de gente aí, que alguém já se apaixonou pela sogra. Mas legalmente não tem. Não tem, legalmente não. Interessante, cara, eu não sabia dessa... Sogro vai ser eternamente. Tanto é que se você contrai 1, 2, 3 casamentos, você vai ter 1, 2, 3, 3 sogros, né? Então você vai colecionando sogros aí no caminho, na caminhada. Nossa, que cômico isso, né? Sério mesmo? Muito doido. Cara, aí eu quero convidar você a falar sobre o tema de hoje, e você que é da nossa audiência aí, se você achar esse tema extremamente importante, eu quero que você envie para alguém. Se você é novo no canal, se inscreva, participe aqui com a gente. A mesa sempre recebe pessoas importantes. Enéas é um notado advogado aqui no Vale do Aço, com uma carreira brilhante, né? Tantos anos lutando pelo direito das famílias, exatamente, né? E aí a gente entra no tema que talvez muitas pessoas nunca ouviram, mas é uma realidade: alienação parental. Até porque, doutor, é um tema novo, viu? É um tema novo. Porque a gente estava falando aqui, você falou, que porque o direito ele não é estático como as exatas. Ele sofre as mudanças sociais e interfere no direito. Exatamente. Toda mudança social, o direito tem que acompanhar essa mudança. A gente vê o casamento homoafetivo. Exatamente. A sociedade vai mudando, o direito tem que acompanhar essas mudanças. Inclusive, essa lei, ela é nova, ela é de 2010. Essa da alienação parental? Exatamente, 2010. Ela completa 15 anos agora em agosto. Nesse ano. Então você tá me dizendo um negócio interessante. Eu converso com contadores e eles têm que se atualizarem frequentemente, porque as leis vão mudando e eles ficam loucos. Você, quando defensor do direito, então, é uma eterna vida de estudo. É uma eterna vida de estudo, porque todo dia muda. Se não muda a lei, muda o entendimento dos juristas, que a gente chama de jurisprudência. Não é? Então, os juristas vão tendo entendimento divergente do que a lei preceitua. A gente tem casos mais assim no direito que não é personalíssimo, no direito mais direito do consumidor, direito do trabalho, que a lei fala que o A é branco, mas a jurisprudência consegue explicar que o A ele não é branco, ele é marrom. E a gente passa a entender que o A não é branco, ele é marrom. Agora, nesse direito personalíssimo, que é o direito de família, por exemplo, a jurisprudência, ela tem sim também a sua interferência, mas ela é mais para poder acolher as peças que fazem parte desse processo, né? Por exemplo, essa lei da alienação parental, ela vem resguardar o direito da criança e do adolescente que fica no meio do fogo cruzado numa separação. Então, se você pudesse definir o que é alienação parental? A alienação parental, a própria lei, ela define. O artigo, se eu não estou enganado, é isso mesmo, é o artigo 2º, ele fala que a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, tá vendo? Pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie, olha bem, repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com esse. Então, o que é alienação? A própria lei fala que é quando um dos cônjuges ou alguém que cuide daquela criança, porque hoje nós temos muito esse modelo de família onde o avô faz parte também do núcleo familiar, né? Aquele núcleo familiar
mais diverso. Então, quando essas pessoas que convivem com a criança ou adolescente denigre a imagem do outro, né? Do outro cônjuge, do ex-cônjuge, aí acontece a alienação parental. E essa alienação, ela não causa problema para o cônjuge, ela causa problema para a criança e para o adolescente, que, como o senhor sabe, são pessoas que estão em formação. Então, essa alienação, ela descaracteriza o caráter da criança, né? Ele vai macular o caráter da criança com respeito ao que ele tem de sentimento com o pai ou com a mãe, dependendo de onde está partindo. Porque a gente não está dizendo que acontece só de um lado, né? Acontece dos dois lados. Dos lados, porque às vezes a guarda fica com o pai, né? Isso acontece muito poucas vezes, mas acontece. Outras vezes fica com a mãe. Até um tempo atrás, doutor, a guarda, ela era... Deixa eu puxar um pouquinho aqui só para melhorar o áudio. A guarda ela era unilateral, com uma residência fixa, que era do pai ou da mãe. Entendi. E a guarda era unilateral, né? Ou seja... Se decidia um como posse daquela guarda. Ele era o guardião único. Ele era... De um tempo para cá, a lei, houve uma mutação, né? A jurisprudência veio no sentido de que hoje a guarda unilateral, ela é exceção. Hoje a guarda, ela a gente chama de guarda compartilhada. Interessante, né? Que isso não quer dizer que tem que estar no mesmo lugar, né? Eu tenho relatos de pessoas que moram em outros estados e têm uma guarda compartilhada. Sim, porque hoje a regra é a guarda compartilhada, né? Então, quando a guarda é definida, hoje nós já falamos que ela é compartilhada e a criança tem um lar de referência. Sim. Naquele lar de referência, se o guardião daquela criança ele não se policiar, ele acaba infringindo essa lei da alienação parental. E a lei fala, tá na lei aqui, olha, ela dá um exemplo que não é consumativo, é só exemplificativo. Por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Entendi. É um dos exemplos que acontece a alienação. É quando um dos cônjuges desqualifica. É aquela conversinha, né? Porque às vezes o casamento nunca acaba do jeito que começa. Não. Né? Quando a gente vai casar, festa, vamos jantares maravilhosos, viagens românticas, né? Aí você desfruta de anos vindouros do casamento, né? Com parceria, com unidade, com aquela coisa mais linda que acontece nos comerciais de margarina e nos panfletos de plano de saúde, né? Tá sempre uma família bonita, sempre. Nunca tem problema. Mas quando tá no dia a dia, lidar com a convivência é um desafio para todos. Lá no seu escritório, você tem lá as pessoas que trabalham com você, tem as dificuldades do dia a dia, no trato. Aqui no estúdio eu tenho o Cláudio que de vez em quando quer pegar ele pelo pescoço e ele a mim do mesmo jeito, né? Quando sai um negócio com o jeito que tem que sair. E na minha casa é assim, todo mundo é assim. Agora, quando rompe essa relação de amor bela, a gente até vê muito na internet aí, doutor, que fala assim, você conhece um irmão quando tem que partilhar os bens. Você conhece um funcionário quando ele é mandado embora. E você conhece um parceiro amoroso quando a relação acaba. Você descobre pessoas que você não conhecia. Verdade. Então o risco de você transferir para aquela criança e para o adolescente é o risco. Daí veio a lei para tentar, né? Coibir isso. Porque dentre as penalidades dessa lei, vai desde a advertência até a mudança do sistema de guarda. Porque se é comprovado no judiciário que está havendo alienação parental, aquela guarda ela é uma guarda compartilhada, ela pode regredir
e tornar-se uma guarda unilateral. É que acontece, às vezes uma parte não queria o término, como você disse aqui, né? Outra quis, e aí a parte que não queria, né? Não consegue administrar no âmbito que é dele e começa, seu pai não presta, ou sua mãe não vale nada, né? Abandonou a casa, foi embora. Isso é uns exemplos de alienação parental? A pensão que ele paga é ínfima. Seu pai mandou uma miséria pra você. Exatamente. Isso é... Aí vai criando na criança o que a gente chama de alienação. Porque ela vai criar do pai uma figura que não é verdadeira. Sim. A mãe está trazendo essa figura para a criança, essa figura negativa do pai, e a lei vem coibir isso. Enéas, porque eu tive um fato que eu conheci uma pessoa um tempo atrás que ela passou por uma situação muito delicada de agressão familiar. Né? Ela quase perdeu a vida, teve uma série de problemas e o pai não perdeu o direito de ver o filho. Porque, olha bem, apesar do pai ter tido problema com a mãe, é que a gente falou, o filho ele não pode sofrer por isso. Então, o que tiraria o direito do pai de ter o contato com o filho? Olha, em regra, o que tira o direito do pai de ter acesso ao filho é a violência do pai com o filho. Com o filho. Depois de provado que aquele pai ele não faz bem para o filho, o juiz de direito ele tem esse poder de tirar do pai o direito dele visitar o filho. Isso é tão sério, doutor, que é o seguinte, a gente vê aí na mídia todo dia, um exemplo aí que está bem novinho agora, os filhos do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá, separaram, né? Separaram. E os meninos tiraram do nome deles o sobrenome Nardoni. Os filhos do Nardoni tiraram o sobrenome do pai, porque é um sobrenome que remete à violência, né? Ficou chancelado isso aí. Não é verdade? Sim. E além da Ana Carolina Jatobá tirar o nome do Nardoni, os filhos tiraram também, para não sofrer na escola, etc. Então, quando a justiça percebe que aquele pai ele é prejudicial para o filho, ou vice-versa, esse filho tem que ser guardado desse contato, né? A lei, ela vem, Marcos, para poder evitar o que a gente chama de adoção de lar substituto. Essa lei vem para tentar resolver a questão da alienação sem que a criança ou adolescente ela tenha que mudar de lar. Porque há previsão no ECA, né, do lar da família substituta e até mesmo do que é mais assim, gravoso, que é a adoção. Então essa lei veio para poder resolver essa questão dos conflitos familiares dentro da própria família. Cara, que loucura. Para resguardar isso, né? Você fala que essa lei é de 2010. 2010, é muito nova. Como que se regia isso antes, Enéas? Como que... Pois é, porque... Era sob o entendimento do juiz mesmo. Exatamente. Dependia do entendimento dele. Eu não sei se eu te falei, se a gente já conversou sobre isso já, é o seguinte, que ainda hoje há uma dificuldade de se provar essa alienação parental. Igual é difícil comprovar o assédio moral no dia do trabalho, né? O próprio assédio sexual é complicado você também comprovar. A alienação também é difícil de comprovar, mas... Então é assim, Marcos, que existe projeto de lei, está no Congresso, para poder acabar com essa lei. A de alienação parental? Sim, tem projeto de lei. Como assim? Tem projetos para acabar, porque além de ser, igual eu disse para você, de ser difícil a gente poder averiguar, o juiz de mencionar, ele realmente constatar essa alienação parental, os legisladores lá, o nosso Congresso, ele acredita que não há necessidade de uma lei para guarnecer esse lado.
Cara, eu sou totalmente contra, óbvio, né? eu quero que você que tá ouvindo esse episódio de hoje, escreva aqui no comentário se é a favor que essa lei deixe de existir. Eu acho que com o advento da lei... Querem revogar essa lei. Com a lei em vigor, a gente vê cada situação absurda. Cada absurdo. Né? Exatamente. E aí você imagina se revoga, Enéas. Aqui, olha bem, lá no escritório, Gente, ó, o Enéas tá falando que escritório, ele é advogado em Timóteo, tá? Mas atende em todo o território nacional. Todo, se precisar, tá aberto aí. Olha bem, recebi lá 2 processos no início, fim de ano passado, divórcio, né? Os caras pediram divórcio porque a situação do casal não estava mais permitindo viverem juntos. E tudo bem, né? Apesar de que agora nós temos uma emenda da Constituição que fala que o divórcio ele é direto. Eu não preciso mais de motivar o divórcio. Eu não quero. Não quero. E se um não quer, mesmo assim, na primeira audiência de conciliação, o divórcio acontece. Porque não vai pro litigioso mais aquela luta mais. Não, o divórcio não. Vai pro litígio, guarda, alimento, divisão de bens, essas coisas. Mas deixa... Cara, eu também acho que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém, né? Aí, eu também não queria... Eu não gostaria de ter alguém do meu lado que não quisesse ficar. Eu também não quero. Se quer ficar, fique. Se não quer, que vá. Exatamente. Então, essas duas... eu advogo para os homens. As duas mães fizeram um negócio que tem acontecido muito... nesse tempo recente. O que acontece? A mãe descobre que o pai pediu divórcio, ela vai na delegacia e faz uma denúncia de violência e pede afastamento do lar. Dela. Do pai. Do pai. Para o pai não visitar a mãe. Porque a criança... Como mora na casa da mãe, o pai tem dificuldade de ver a criança. Então que a lei penal fala que se eu tenho uma medida protetiva e eu avanço aquele espaço delimitado, eu posso ser preso naquele instante. Então o pai tem dificuldade de ter acesso ao filho. Cara, é uma espécie de alienação por tabela. Legalizou a alienação parental. Claro que o doutor Nés está contando aqui de um caso isolado e a gente não está fazendo aqui apologia que não exista violência doméstica. Claro que existe. Existe muito. Mas nesse caso em específico... Não existe. Não, por quê? Não existe. Porque já foram julgadas as ações penais e os dois foram absolvidos. Não houve a violência. Então a gente percebe que a denúncia ela foi vazia. Para quê? Para dificultar o pai acesso. Eu acredito que talvez seja uma forma de punição. Você disse bem no início do nosso papo aqui, eu acho que é bom a gente ressaltar. O grande foco deve ser a criança. E os adultos, eles não sabem separar isso. Uma vez que a pessoa não quer ficar com você, cara, se você não der conta disso, vai buscar um terapeuta, vai fazer terapia, né? Vai se ver com as suas questões. Mas colocar a criança dentro do ringue é desonesto. É desonesto. E não com o parceiro que você não quer mais. Com a criança e o adolescente. Com a criança e o adolescente. Porque essa criança e esse adolescente serão adultos problemáticos. Aí é a sua área, né? A sua área de atuação sabe disso. Serão crianças e adolescentes que vão ter problemas. Porque vão crescer tendo dificuldade de relacionar com o pai. De repente, nem só com o pai, com os homens. O que isso vai causar, a gente não tem nem dimensão do tamanho. Mas que vai causar, vai. Vai causar, vai. É loucura isso, né? Lacan, cara, que é um psicanalista que eu me oriento muito, ele diz que a nossa identidade ela é formada a partir do outro. Né? Você é formado a partir das relações que você estabelece com o outro. Então uma criança cresce ouvindo que o pai não presta, e vai ter... Qual que é a formação que essa criança tem? Né? Ou que ele cresça ouvindo que a mãe não presta. Que nós não estamos defendendo o gênero, não. A gente está provocando uma reflexão que eu acho que ela é válida, né? Porque tem muitos pais que ficam com os filhos. Sim, sem dúvida. Né? Pode acontecer, mas a grande preocupação é que tipo de criança
Que tipo de adulto nós vamos formar quando a gente coloca essas crianças dentro de um ringue e bombardeia ela com informações de todos os tipos, né? Aí uma hora ela tá na casa da mãe e a mãe tá falando do pai. Uma hora ela tá na casa do pai e o pai tá falando da mãe. Aí ela vai na casa da avó, a avó fala do pai. Vai na casa da outra avó, fala da mãe. E nisso ela tá crescendo, cara. E ela vai... essas informações, né? Elas vão enchendo a mente dessa criança. Só a separação em si já seria um evento traumático. É um drama muito louco, sabe? Já é um drama. Eu trabalho com direito de família e lá no meu escritório a gente já viu acontecer divórcio de pessoas com 6 meses de casados. Até o último agora que eu fiz, o cara tinha 46 anos de casados. Olha, parece que... Eu não sei se você lida com mais do que isso que eu, mas o que eu ouço no botequim é que tá havendo um surto de separações tardias. Muito. Pessoas que viveram a vida toda junto e agora, cara, na hora de falar assim, vem cá, vamos ficar bengalinha para um lado pro outro, o povo tá querendo separar, cara. Exatamente, Marcos. E todo mundo sofre com isso, mesmo adultos, né? E acontece a alienação parental, aí no caso, acontece com a criança e o adolescente da mesma forma que acontece na relação pai-mãe. Né? Acontece quando separam os avós. Da mesma forma, um dos avós, ele pode também entrar nessa lei da alienação parental, porque ela vai alienar a mente da criança com respeito ao avô do lado de lá, o avô que não presta. Cara, será que a pessoa que aplica alienação parental, ela tá afim de justiça ou ela quer ter controle da narrativa? Na verdade, ela quer ter controle da narrativa. Ela não quer ter... Na verdade, o Marcos... Cara, isso é sério. É muito sério. Não é? Porque, às vezes, na psicanálise a gente vai chamar de projeção. Quando João fala de Maria, eu sei mais de João do que de Maria. Exato. Então, que seu pai não presta, que seu pai é aquilo, que você não fez aquilo outro, papapá. Quando a pessoa vem pro meu consultório, que ela vem para ser analisada, ela nunca vem por ela. Ela vem porque alguém tá causando um problema nela. Só que o discurso dela, quando ela se refere ao outro, eu não tô preocupado com o outro. Tô preocupado com ela. Porque ela tá falando dela. Né? Então, ela não tá falando do outro, tá falando dela. Então, assim, a pessoa que tenta anular o outro, quando você me diz que não é por justiça, mas por narrativa, tem algo nessa história que eu não quero que apareça. Exato. Que eu não quero ser eu nessa história. Então, o culpado disso é ele. É ela. Nunca sou eu. Nunca. E eu acho interessante, Marcos, você sabe que da minha relação com a Bíblia, com a igreja e tal. Fica à vontade. Só falando de culpa, né? Da questão culpa. Quando o Adão, ele come do fruto com a Eva, e Deus procura Adão, Adão fala, a mulher que você me deu é que me deu do fruto, eu comi. Quando Davi adultera com Betsabá e o profeta Natã vai confrontá-lo, ele fala, olha, eu pequei contra Deus, somente contra Deus eu pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. O Davi, ele não culpa Betsabá. Ele sabe que ele é o maior culpado, porque ele era o rei. Ele era o cara que estava sobre a regência da nação. Ele que tinha responsabilidade de proteger a Betsabá, de proteger o Urias. Então, eu que errei. Já o Adão, que jogou pra frente. Então, o que acontece na relação. E joga mesmo. É mais fácil jogar. Cara, assumir o seu BO não é fácil, não. Não é não. Então, é mais fácil jogar para outra pessoa, né? Principalmente se ele não estiver perto. Não, e a alienação acontece geralmente exatamente porque ausentou. Cara, e você anula, né, a figura. Você anula literalmente a figura do outro, né? Você anula. Anula sim. Anula. Quer seja o pai, quer seja a mãe, né? Exato. Do lado que vem a alienação. Inclusive, Marcos, olha aqui. Cara, tem uma reflexão forte, é que você já parou pra imaginar quantas histórias são cortadas
das vidas das crianças porque o outro não quer que ele lembre? Exatamente. Já parou pra pensar nisso? Quantas histórias já foram cortadas da vida das crianças porque um não quer que ele lembre? Verdade. Eu tive um caso interessante. Eu não sei se você sabe bem, né? O que acontece sempre. Um casal me procurou lá porque um cara me procurou, na verdade, o marido me procurou porque a criança estava chateada em casa porque ela foi ver olhar o álbum de casamento né? Uhum. E a mãe havia recortado literalmente a foto do pai em todas as fotos que apareciam no álbum de casamento. E a criança ficou bolada, chateada com isso. E ele me procurou. O que podia fazer? Nada, velho. Nada, né? Uhum. Juridicamente nada. Mas pra criança, aquilo machucou a criança, tá doido? Cara, os impactos, né? As consequências emocionais que essa criança vai lidar com a vida, com a alienação parental. É muito grande. Na sua experiência de consultório aí, o que você tem visto com isso, né? Igual eu falei com você, olha bem, pra gente provar isso juridicamente é um negócio muito complicado, sabe, Marcos? É igual quando o cidadão me procura, ou a mulher me procura, para poder modificar a guarda. É outra coisa muito difícil para poder se conseguir provar juridicamente, sabe? Tem que estar assim, muito no... Gritante. para poder se mudar uma guarda e também para se declarar uma alienação parental. É só quando a criança ou adolescente já está jogando pedra é que o judiciário consegue acudi-la. Cara, não tem como, por exemplo, o judiciário tem os psicólogos, como é que chama? Os forenses, né? Os forenses, e tem também os peritos. Os peritos. Uhum. Avaliação psicológica, acompanhamento, isso não pode ser solicitado? Pode sim, sem dúvida. Né? Porque aí, com base nisso, o psicólogo emite um laudo e aí ele consegue... Na verdade, o juiz ele não pode mudar uma guarda, mudar ou declarar uma alienação parental sem ouvir o serviço auxiliar. É a rede de apoio, né? Que é o assistente social e o psicólogo, né? Eu imagino que em um determinado momento da vida dessa criança, ela vai ter um insight do que aconteceu. Uhum. Né? Porque a história, ela sempre é recontada. Uhum. Não é? Tem uma narrativa que ela vem ali, mas chega um determinado momento da história que a história é recontada, Enéas. Uhum. E é inevitável que esse momento chegue. Então, assim, por exemplo, para nós, o trauma não é no ato. Um abuso é um trauma muito grande. Mas o sofrimento do abuso maior não é quando ele acontece. É quando você lembra. Uhum. Toda vez que você lembra, você é abusado novamente. Você é violentado novamente. Então, eu acredito que vai chegar um momento, desse contexto familiar, que essa criança vai crescer e vai começar a ver o mundo como é mundo. E vai fazer as leituras do mundo a partir das leituras dela. Uhum. E quando isso acontecer, talvez tenha insight de, poxa, peraí, minha mãe não era isso, não. Ou, não era bem assim a história. Não, meu pai foi um vagabundo, mas ele foi um excelente pai. Porque uma hora essa história tem que ser contada de novo, né? Agora, será que elas terão essa oportunidade, esse feeling de chegar nessa convicção, cara? Porque a gente vê e você lida com isso, a gente tem um monte de adulto problemático. Muitos adultos. E a gente não sabe nomear a origem disso tudo, né? E geralmente a origem é no divórcio. Começa lá atrás. Acontece lá porque a criança, a gente sabe que ela não entende o divórcio. E o que ela quer? Ela quer que o pai e a mãe, eles voltem. Sim. Né? Não, eu queria papai e mamãe juntos. Né? Então, eu recebo crianças assim. Não é verdade? Eu recebo. E então, o fato dessa criança, ela já ser separada de pai e mãe, né, cada um para um lado, ela já sofre um trauma. E se pai e mãe não ajudar essa criança a crescer saudável, ela vai ter dificuldade.
E, Enéas, como que eu posso perceber que o meu filho está sendo manipulado? Ô Marcos, dentro do direito. Dentro do direito. Como dentro do direito. Então, quando o cliente me procura e ele vai me contando o que está acontecendo, um exemplo, e inclusive a lei fala isso aqui, né? Quando a criança, ela me fala que não pode sair comigo esse fim de semana. Tipo, ela fala, pai, esse fim de semana não posso sair não. É meu fim de semana? Não, porque esse fim de semana minha mãe vai me levar pra praia, minha mãe vai levar pro sítio, minha mãe vai pro aniversário. Ou quando ele me procura e fala, olha, ela não deixa mais ele responder minhas mensagens no celular. Ela tomou dele o celular. Ou às vezes controla, né? Às vezes até ela responde, você não sabe. Exatamente. Né? Então, nessas horas nós vamos percebendo que tá havendo essa alienação. As falas também, dependendo das falas que ele coloca. Sem dúvida. A forma como ele se comunica. Exatamente. Porque altera, né? A gente sabe disso, né? O pai conhece o filho que tem e a relação que ele estabeleceu com ele ao longo da vida. Aí, de repente, se apresenta uma criança agressiva, né? Desrespeitosa, com palavras fortes, né? Coisas que não é do comum dizer. Aí você... Exatamente. Meio que vai montando um quebra-cabeça disso tudo, né? Porque a criança não tira isso do baú. Chegar aqui, ô Enéas, não tem isso. Você me faz mal, não tem isso, tá vindo de algum lugar. Outra coisa, a criança, doutor, não sei se você concorda comigo, ela é verdadeira. Né? Tem até um picotezinho de internet que uma criancinha de uns 3 anos, ela abraça uma outra e fala assim, você gosta de mim igual gosta igual os adultos gostam? Ela fala assim, não, eu gosto de você de verdade, porque a criança ela tem verdade, né? Então quando a criança ela apresenta para você esse feedback aí do que está acontecendo, você pode escrever que está acontecendo sim. Você pode buscar que está acontecendo sim. É igual quando a criança está sofrendo algum tipo de violência. E ela conta para a mãe, ela conta para o pai, conta para o professor, conta para a tia. Como psicólogo você sabe, ou como advogado eu também sei, tem que ouvir, tem que tomar pé, tem que de fato tomar uma decisão. Se você identifica que isso está acontecendo, o pai identifica, ele te procura, né? Aí tem que fazer uma ação judicial. Tem. Provocar o judiciário para que ele tome conhecimento e aí ele tome essas 2 decisões que eu te disse que a lei prevê. É ele chamar a atenção, já vi várias vezes juiz fazer isso, e inclusive falar com a mãe que se ela continuasse, ele iria tomar a guarda dela e passar para o pai. Isso acontece às vezes, né? Que é o extremo. É o extremo de uma punição para uma alienação parental. Cara, é muito agressivo, né? Muito. É muito agressivo. Eu acho que você adiciona um tempero ainda mais pesado para esse ambiente, para aquele ambiente de separação. É muito triste. É muito complicado, cara. E a gente fala aqui, tem o Winnicott, que é um psicanalista inglês, ele vai dizer que a criança precisa de um ambiente bom para se formar. Que é um ambiente bom que vai proporcionar para essa criança um desenvolvimento saudável. Quando fala um ambiente bom, eu não faço defesa. Claro que em nome da família seria perfeito se esse ambiente bom fosse pai mãe, né? Família. Mas quando não dá pra ser... É aquilo que a lei chama de família. Família é o quê? É um homem e a mulher casados e os filhos que vêm dessa união. Então, uma família é pai, mãe e filhos. Sim. Né? Agora, hoje, nessa conjuntura nossa, nós temos várias famílias que são formadas. Por exemplo, o pai, a filha e o neto. Hoje tem várias configurações. E tá tudo bem. Tudo bem. O importante é que o ambiente seja... saudável. Salubre. Entendeu? Porque a criança e adolescente ele não pode viver num ambiente insalubre. A lei veio para isso, sabe? Para proteger essa criança e adolescente. Cara, a gente não pode fazer com que o cuidado, né? Essa pseudo-proteção que a gente diz está tendo com nossos filhos seja um mecanismo de vingar, de punir, de controlar. Até porque, Marcos, os filhos, eles
não são nossos, né? Os filhos são herança do Senhor. E a gente cria filhos para enfrentar o mundo, né? Eu sou pai de 2 filhas. Uma já casou e já tem marido e tá, né, tá tocando a vida dela. E a gente cria filhos para isso, para que eles toquem a vida deles para frente. E eu falo sempre com o pai ou a mãe que me procura, falo, gente, fique tranquilo, essa briga sua aí com a guarda, isso acaba logo, menininho de 8, daqui a 5 anos, ele já, você não precisa ter nem guardião mais, o menino já sabe o que ele quer. O menino de 12 anos já sabe se ele quer ir pra casa do pai, se não quer, se quer ir pro clube, não quer. Agora, essa escolha dele vai definir muito como ele viveu esses 5 anos, exatamente, né? Exatamente. Porque às vezes ele não pode querer nem ver esse pai, né? Exato. Né? Porque quando a família é saudável, né? Eu já vivenciei vários casos de divórcio de pessoas inteligentes, famílias saudáveis. Cara, a visita é livre. Visita livre. O juiz coloca na sentença que não precisa desse negócio de 15 dias, não. Ela é livre. Porque o pai tem acesso ao filho de forma tranquila. Agora, quando o juiz coloca lá de 15 em 15 dias e a mãe, ela segue a risca, não, fim de semana agora é meu, eu não entrego, não. Entendeu? Cara, agora... É uma forma de alienar. Alienar. Sem dúvida. Nossa, e assim, você vê esse mecanismo muito comum, né? As pessoas usando disso para controlar a narrativa, né? Em alguns casos, talvez a ausência da outra parte por perto é uma defesa, né? Então, tentar fazê-lo ficar longe é o melhor que eu posso para que eu possa manter a narrativa. E, inclusive, a intenção de quem faz a alienação, que aliena, é fazer refletir no alienado, lá na pessoa que vai sofrer alienação, aquilo que ela não pode fazer. Né? Porque ela queria esganar o pai, ela queria matar o pai, mas não pode. Então ela esgana o psicológico do filho. Entendeu? Então ela faz o filho sofrer para refletir no pai. Cara, que loucura que esse menino, você disse bem há pouco aí que os filhos são heranças do Senhor, né? E eles não são nossos para sempre. Você acabou de falar que a sua filha já casou, tem marido, tem filho, foi embora. 24 anos. Já foi. Foi embora. Entendeu? Você tá agora com o neto, né? Que você tem que viver pro neto, né? Exatamente. É o que Deus pensou pra vida, né? Quando o cabelo fica branco, você tem que ter neto para cuidar dos netos. Os filhos já vão embora de casa. Uma das grandes questões brasileiras é que a gente é bom de criar lei. Né? A gente tem lei para tudo, né? Para tudo. Você até mencionou que a lei, na teoria, ela é linda, mas na prática é um grande desafio, né? É um grande desafio. Inclusive, essa lei da alienação e outras leis, igual a gente comentou aqui sobre Maria da Penha, a gente comentou sobre o feminicídio, né? A gente comentou sobre o não é não. São leis que vieram para poder proteger a mulher, porque a lei que protegia o geral não é capaz de proteger essa minoria, né? Essa minoria, assim, não em número, mas assim, essa parte frágil da relação, que é a mulher, que é a criança, que é o adolescente, que é o consumidor, que é o trabalhador, a parte frágil. Então a lei, ela é criada, esse monte de lei, para proteger a parte mais frágil. Essa lei, por exemplo, que nós estamos discutindo aqui, essa lei da alienação, é para proteger a criança e adolescente. Que é prioridade primária. Sobre qualquer outra. Exatamente. É a criança. É a criança. E eu fiquei assustado, né? Eu quero até reforçar isso quando você me disse que tem projetos de lei para tentar tirar essa lei de circulação. Inclusive, hoje nós temos o Google, nosso consultor, né? Ajuda muito. Pode ir no Google lá e pesquisar lá. Lei da alienação parental. Primeira pesquisa vai estar lá assim, foi revogada? Alguém procurou isso, né? Revogada? Tem muita gente procurando isso. Exatamente, porque já é um bafafá. E tem mesmo um projeto-lei. Eu fui lá hoje conferir. Tem um projeto-lei
Tem autoria. Não quer mais, cara. Pra poder. Verdade. Tem autoria, a gente quer mais, lógico, cara. Entendeu? Não passou por isso, certamente. Seguramente. Né? Não passou. E outra coisa também que eu observo, o Marcos, como jurista, como advogado, é o seguinte: os nossos legisladores, eles legislam exatamente para não feri-los. Entendeu? Então, eles fazem leis que não vão comprometê-los. É porque eles são os mais interessados nas leis. Né? Eu escutei num podcast, eu esqueci até o nome, alguém falar assim, que a primeira prisão de um deputado foi a coisa mais difícil, que aconteceu recente, né? Tem poucos anos isso, exatamente. Porque eles são tudo bem cercadinho que então, você não consegue nem proteger eles. Eles mesmos. Então, as leis... Quando alguém pensa em revogar uma lei dessa, ele tem intenção clara de proteger o seu interesse. Ou o interesse de um grupo. De um grupo. Sobrepondo o interesse majoritário que é da criança e adolescente. É um desafio aí, viu? Um desafio. Um desafio. Porque é o seguinte... Você já lidar com esse conflito, porque uma separação, ela dura anos, né? Ela não acaba no momento que você decide se separar. Não, até porque o casal que separa, e se ele tem filhos e se ele tem bens, é um divórcio que ele acontece no papel, numa data X, mas ele prolonga até a divisão daqueles bens acontecerem ou até as crianças e adolescentes virarem adultos. Porque enquanto é criança e adolescente, esse pai e essa mãe, eles têm que conviver. Não tem que conviver? Sim. Tem que falar sobre o filho, falar sobre a filha. Então, o divórcio acontece no papel, a pessoa arruma um companheiro, uma companheira, refaz a vida, mas as crianças daquele casamento, elas são um tema para conversa. Ainda depois do divórcio, né? Então, pelo menos deveria ser, né? Se pensar no bem-estar das crianças. Tem e depois que as crianças têm autonomia de responder, aí é desnecessário os vínculos, né? Até porque quando elas já ficam adultas, elas já têm como é que eu vou dizer para você? Ela já tem já formou a opinião. Já tem uma opinião formada sobre meu pai, sobre a mãe. Não é igual o Raul Seixas, que tem uma opinião formada sobre quase tudo, não, mas do pai e da mãe ela já vai ter. Ela já sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem é a avó, ela já sabe. Agora, interessante que se essa criança só ouve um lado da história, com certeza ela é obrigada a entender e receber como um único lado. Ela vai querer até para ser aceita naquela história. Ela tá comigo. A narrativa é minha. Eu tô pá. Opa, é isso aqui. Porque eu tenho que ser aceito aqui. Se eu for contra esse sistema, o sistema me bota pra fora. Exatamente. E se o outro não presta, só me resta o quê? Esse sistema. Então, exatamente. Então, acaba que essa opinião formada é uma opinião formada dentro de uma manipulação controlada. Exatamente. E quando essa formação ela é manipulada por alguém, existe a lei para intervir, que é a lei da alienação parental. Igual a lei fala, ela não é só para pai e mãe, ela estende a avós ou até mesmo pessoas que têm o poder de proteger aquela criança e adolescente. E o alienador sempre é o herói, né? Sempre. Ele é o herói e o alienado é o vilão. É o vilão. Sempre assim. Daria uma boa novela. Daria. Não daria? É o Coringa, mas o Batman, né? Mesma coisa. Virou quantos episódios, quantas séries isso, né, cara? Na verdade, a arte não... É a arte que imita a vida, né? É a arte que imita a vida. Verdade. Então, assim, tá acontecendo, né, Inés? Todo dia. Tá presente, tá aí, né? Tá. E parece, o doutor Marcos, que com o advento da internet, da globalização, a gente vê com mais frequência... Você aceita um café? Eu aceito, sim. Ô, Cláudio, você ajuda a gente? Com mais frequência o acontecimento desse problema com
é com as famílias, né? Porque hoje a internet ela mostra toda hora pra gente o que acontece com uma alienação. A gente vê... Você toma açúcar? Ele não tem açúcar, é melhor pra mim. Eu prefiro. Eu não tomo açúcar. Também não tomo, não. E dizem que a pessoa que não toma açúcar é perigosa, né? Por quê? Se entender ela, porque é doido, né? Eles dizem que são doidos quem toma café sem açúcar. Cláudio, toma com a gente um café aí. O Cláudio não é o Lombardi, não, gente. Ele que fez o café, o Cláudio? Não, o café foi eu que fiz. O café... Ficou bom? Muito bom. Então eu tô bem de café. Tá. Eu também não tomo açúcar, não. Eu não tomo por questões de saúde mesmo. Eu sou proibido, né? Se eu quiser viver mais um pouquinho, eu vou ter que evitar. O café com açúcar, o problema é que você foca muito no açúcar, não foca no café. Aí eu coloco essa jujuba pra nós aqui, eu não deveria nem estar tomando ela, entendeu? Mas né? é só uma beliscadinha pra adoçar a boca mesmo. Cara, Enéas, você não tem noção. Quando surgiu a ideia de falar sobre isso, né? Na verdade, o pessoal chove lá no Instagram, no YouTube. Fala sobre isso, traz não sei o quê. Tá. Sábado passado, a gente teve uma live aqui sobre autismo, né? Foi muito legal, cara. É um tema também que tá bombando, né? E você vê que tá crescente, ele tá aí, né? E a gente ainda tá precisando de um monte de mecanismos jurídicos para poder lidar com isso, que é muita coisa nova, né? Inclusive, o autista, para poder conseguir o básico do direito dele, que é uma terapia, alguma coisinha, ele só consegue se ele ajuizar uma ação. Não sei se o doutor Laí falou com você aqui. Falou um pouquinho para nós. Para conseguir alguma coisa, o Estado fala que não tem condições de custear, né? Eu lembro a gente trombou por aí nas palestras da vida, né? E você falando sobre direito previdenciário, falando sobre aposentadoria. Eu lembro você dizendo que o Estado acha que a gente é rico com um salário mínimo, né? Acha. Não, acha porque... acha porque você vive bem com salário mínimo? Faz uma estatística aí pra você ver. Porque o BPC, LOAS, né? Que é o benefício pro deficiente ou pro idoso, ele exige, além da idade ou da deficiência, ele exige também a renda per capita, que é 1/4 do salário mínimo. Por morador. É por morador. Então, se um idoso ele tem 65 anos, ele quer o BBC LOAS, ele mora numa casa que tem 3 pessoas e uma das pessoas recebe um salário mínimo, ele não pode receber o LOAS, não, porque daria mais do que 1/4. Então, para o governo, a pessoa ela só é pobre se ela receber 1/4 do salário mínimo. Se ela receber mais de 1/4 do salário mínimo, ela é rica. Caramba, Zé. Eu não me vejo vivendo com salário mínimo, cara. Não, é impossível, Marcos. Impossível. É impossível. Eu admiro quem dá conta, sabe? E não dá conta, não. Falar que dá conta é uma injustiça, né? Ele deixa de um monte de coisa. Ele perde o que a Constituição garante, né? Que é a dignidade da pessoa humana. Ele não tem a dignidade da pessoa humana. Né? Caramba, velho. E estatisticamente a gente tem uma grande parte da população que vive na verdade, sobre essa condição. Tem um grupo aí de brasileiro, não sei se você chegou a ouvir falar sobre isso, que estão vivendo com o Bolsa Família, R$600 por mês. Inclusive, há um grito aí dos empresários brasileiros que não tem mão de obra. Porque o pessoal tá focando no Bolsa Família. No Bolsa Família. E prefere receber os R$600 em casa do que o salário mínimo para trabalhar. Cara, eu ouvi falar aí, eu não sei se eu vi a ideia de... Alguém teve a ideia aí, começou a fomentar isso na discussão de que para receber a pessoa teria que trabalhar. Seria interessante. Né? Você vai receber. O Estado vai ajudar, mas você tem que... É como acontece com a criança, o pé de meia, né? A criança tem que estudar para receber o pé de meia. Porque a ideia não é ela ficar ali dependente do Estado para sempre, né? Ela tem autonomia, né? Você sabe que o Estado ele não pode ser assistencialista igual o nosso Estado é. Né? O governo brasileiro é um governo assistencialista. Então, ele poderia pagar muito bem aí o salário mínimo que a gente sabe que seria o ideal, né? R$8.000, parece que o INSS disse. 8 mil? Era. Na verdade, Marcos, não sei se você viu, o salário mínimo do Brasil é um dos menores da América Latina. Nós estamos perdendo para Paraguai, perdendo para Bolívia, nós estamos perdendo esses países aí
Tudo. O problema é que quando ele sobe um pouquinho, a inflação também sobe come tudo. É a mesma coisa de não ter subido. Exatamente. Né? Você vai, sobe, a gasolina sobe, o gás sobe, o arroz sobe, o feijão sobe. Então o aumento Você viu como é que tá o significativo. ovo? O ovo. Quem gosta de ovo, né? Ovo. Lá em casa deve comer nada por semana uns 60 ovos. Pois é. Proteína, né? Mulher marombeira. Você maromba também? Eu também tô na onda, né? Pois então você come 3 de manhã, 3, 10 horas, tá? Vai comendo, quando você assusta, foi tudo. Exatamente. Loucura. A melhor saída que nós temos é o quê? É a gente trabalhar com a educação dos pais, né? Para que tão logo eles sinalizem Obrigado. que vão acabar o casamento, eles, não só eles, né, procurem ajuda psicológica, mas que também auxilie as crianças com terapias. Por quê? Não que eu queira conseguir angariar clientes para você, que não é a nossa intenção. Não, né? de maneira alguma. Mas a única maneira que nós temos de ter famílias saudáveis é com terapia. E quando divorcia, então... Mais intenso ainda. Mais intenso. Pai, mãe e crianças. Todos fazendo terapia. Que aí pai e mãe não vão ter tempo de alienar a criança. Precisa resolver as suas questões, né? Exatamente. Né? Porque muitas vezes a sensação da rejeição minha, eu transfiro para a criança. Quando eu sou mal, quando eu sou mal resolvido, eu vou achar alguém para eu jogar nele. Né? Vai transferir isso. Transferir. Então, a alienação, eu acredito que ela ocorra exatamente nessa hora, porque pai e mãe que alienia a criança, né, que comete o crime de estar cometendo alienação, ele faz porque ele é uma pessoa mais resolvida. Igual eu falei com você, ela faz a alienação para atingir o cônjuge. Entendeu? Ela tem esse objetivo. Ninguém alienia uma criança por nada. Eu tenho que ter um objetivo para alienar uma criança. Tem que ter um objetivo. Qual que é? Atacar o marido, atacar a mulher. Eu não falei com você que eles têm usado uma tática de usar a lei. De usar a lei para poder para dificultar o pai chegar no filho? Rapaz, eu tenho um caso recente também aqui em Fabriciana, um processo nosso, que nós entramos com uma ação chamada regulamentação de visita. Quando divorciaram, o casal divorciou, teve visita, teve tudo, dividiu bem, dividiu tudo, definiu que a guarda é compartilhada e as visitas seriam de 15 em 15 dias, não é livre não. Aquele modelo de visita que é de 15 em 15 dias. Todas as vezes que o pai vai buscar o menino, na sexta-feira, tem uma desculpa. Às vezes nem a criança vem. A mãe grita de lá. Não, ele não pode hoje não, ele vai para o aniversário. E ele só tem 15 em 15 dias. Só 15 em 15 dias. Outra hora chega lá o pai, o avô, né, que a mãe mora com o avô grita lá, não, ele viajou com a mãe pra praia. Pô, mas é meu fim de semana. Entendeu? E uma ou duas vezes ele chamou a polícia. E quando chama a polícia, Marcos, pra mim, ainda é mais traumático. Você imagina a criança presenciando a polícia chegar em casa? Mais traumático. Chamou a polícia lá e tal. Entramos com ação. Pro juiz obrigar ela, sob pena de multa. Inclusive, nós pedimos multa. Pro fim de semana que ele for lá e a criança não tá, ela vai ter que pagar. Pagar o pai. É a única forma que vai ter de... Cara, que insanidade. Exatamente. Insanidade isso. E a criança? Insanidade. O pai botou o menino no futebol e é um rapazinho, menininho, 11 anos de idade. Pô. E quando vai buscar o menino pro treino na quarta-feira, a mulher não deixa.
Cara, existe assim, Entendeu? na sua luta aí, nós estamos falando da alienação parental. Quantas mulheres que estão no judiciário para que o pai exerça o seu papel paterno? Elas Exato. querem que o pai exerça o seu papel paterno. Eu vivi isso. Eu tenho um filho de 25 anos que ele não foi criado comigo. Cara, mas ele é meu melhor amigo. A gente se fala 24 horas por dia. Tem dia que é 1 hora da manhã, a gente vai dormir com o celular batendo na cara, amanhece, conversando, tal. E eu vou te falar, Enéas, eu devo isso à mãe dele. Porque ele nunca foi criado comigo. Mas ela fez... Não alienou. Não, ela fez questão. Ela lutou por isso. E é mérito dela. Entendeu? Eu até vi um filósofo falando que o pai pode ser apenas um pagador de pensão ou um pai. Mas quem vai decidir isso é a mãe. Exatamente. Quem vai decidir isso é a mãe. É isso que eu vejo todo dia lá no nosso escritório. É a mãe que decide. É. Porque ela que vai permitir validar ou não. Exatamente. É uma loucura isso, porque aqui eu até tinha escrito aqui pra gente falar as consequências que isso vai desencadear na vida emocional dessa criança, né? A grosso modo, é claro que eu não posso falar por todos, mas porque para um pode aparecer uma coisa, para outro pode aparecer... O sujeito é singular e vai da maneira que ele vai decidir, né? Desenvolvimento de ansiedade, depressão, culpa. Eu sou culpado disso, né? Tudo isso aconteceu por mim. Muitas separações acontecem após o nascimento do filho. Exatamente. Que é uma mudança familiar, né? E aí ela pode entender como culpada disso, né? Vai desencadear a dificuldade de construir relacionamentos. Lá na frente, poxa, inconscientemente, relacionamento não é uma coisa legal. Você vai transferindo isso pra frente, né? Exato. Eu lido muito com pacientes no consultório, Você já viu aquela pessoa que estoura à toa? Tem uma raiva contida, um sentimento preso, que ele fica escapando. Às vezes você fala um negócio, uma brincadeira de futebol. Você fala com um cara que, seu time não vale nada. O cara te caga, você todo, te xinga. E você fala, ué, gente, ele tava brincando agora. Por quê? Porque tem ali uma raiva que tá contida, cara. E ela se manifesta nesses comportamentos agressivos que volta e meia ele aparece. Então, a gente tá discutindo um tema hoje que você falou assim, se você quer ter uma família, você usou uma frase assim, se você quer ter uma família bem, feliz, a gente precisa lidar com isso de uma maneira madura, né? Eu diria, se a gente quer ter uma sociedade boa, a gente precisa lidar com isso. Porque na década de 70, como você bem disse, não existiria essa discussão. Não. Mas hoje ela é presente. Quantos casais, eu não tenho estatística disso. E corriqueira, né? Quantos casamentos se dissolvem todos os dias? Isso hoje é comum. Comum. Né? Isso não acontecia em lugar nenhum, não acontecia nas igrejas. Hoje acontece nas igrejas, acontece com todos os âmbitos, em todos os lugares. Por quê? Porque a igreja é feita de homens, de pessoas, humanos, com decisões, com desejos, com tudo. Então, tá passivo de acontecer lá também. Então, se a gente não aprender a lidar com isso, e como você bem disse, se a gente adulto não buscar se entender para lidar com os términos, a gente vai lascar com a sociedade. Nós vamos ter uma sociedade agressiva, pessoas com maus comportamentos, crianças revoltadas, crianças que não vão ter casamentos sólidos, que não vão ter relacionamentos estruturados. A gente vai ter toda uma sociedade bagunçada. Defeituosa. Toda. A gente tá diante de um grande desafio. Grande desafio, viu, Marcos? Um grande desafio. Que mensagem você deixaria para aqueles que alienam? Olha, que eles pensassem no filho, né? Pensasse no filho, que é uma pessoa que está desenvolvendo e ela é cuidadora dessa criança, ela é responsável por essa criança, por esse adolescente. Então, que ela pense no mal que ela pode estar causando a essa criança ou adolescente na formação dela, né? Porque se ela quer ter um adulto sadio, um adulto inteligente, um adulto curado, uma pessoa, né? Ela precisa investir nessa criança ou adolescente hoje.
Ninguém vai substituir o pai e a mãe. Não mesmo. Ela pode ser os piores Mas maridos pai e e esposa. Mas eles vão ser pai e mãe. A Bíblia fala que é dever do filho honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que tenha vida longa. Então, pai e mãe vai ser pai e mãe. Né? Mesmo depois da separação. E cabe a esse pai ou essa mãe que tem a guarda, que tem o poder familiar da criança ou adolescente, manter a figura desse pai e dessa mãe. Entendeu? A gente tinha sociedades melhores no passado, né? Tinha, sem dúvida. E se você pegar... a gente tem vários relatos. Aqui a gente é de interior. Quando alguém morre, todo mundo entra em luto. Porque é filho do fulano, neto do ciclano, primo do Bertano. Você conhece todo mundo. Todo mundo. E então, eu costumo dizer que aqui a morte é mais perto da gente, né? Ah, fulano tá indo pra BH, carro bateu. A gente sofre como se fosse da família. Verdade. Você passa ali na frente do cemitério, a capela tá cheia, você já fica, oh meu Deus, quem que foi? Né? Você sempre vê um rostinho conhecido, né? E a gente tá mais próximo de tudo, né? Da sensibilidade, de sentir, Eu até me perdi. O que eu tava falando? Não, nós estamos falando... Ele estava falando sobre essa facilidade, essa quantidade de divórcios que acontecem e que a gente não tem controle mais sobre isso, né? Você falando sobre, inclusive na igreja acontece e aí você me perguntou que mensagem eu daria para as pessoas que alienam. Isso. Aí nós falamos... Foi isso mesmo, foi? Foi, acho que é isso aí. O papo tá tão bom, né? É verdade. Você perdeu mesmo. Ô, Enéas, e os pais que estão sofrendo por isso? Olha, o que a gente podia dizer para eles? Então, olha, cara, buscar o direito, sabe? Porque você sabe que o nosso ordenamento jurídico, ele proíbe a autotutela, né? Eu não posso fazer justiça com a minha própria mão. O Estado, ele faz justiça para mim. Então, se eu estou sofrendo a alienação, né? Se está usando meu filho para me ferir, eu devo buscar o judiciário, procurar um advogado, uma advogada e entrar com uma ação. Para que o Estado juiz que assumiu essa função de punir, ele punir o pai ou a mãe. O que fica é o desafio do judiciário acompanhar essa demanda. Exatamente. Que é aquilo que a gente tratou no início, né? Mas o caminho é esse, Marcos, porque se o pai ou a mãe que está sofrendo, ele for usar da sua própria justiça para resolver, vai virar uma guerra pior. Concorda comigo? Concordo. É uma guerra pior ainda. Então, tem o judiciário, tem a lei, usar da lei. Né? Quando você tem a lei, na verdade, eu acho que o direito, ele não deveria ser tratado só nas universidades. A gente deveria ter educação escolar. Os países mais ricos, né, primeiro mundo, eles usam o direito como educação básica. Porque é interessante sim. Não é? Sem dúvida. Porque você conversa com um advogado, a gente tem até essa ideia. Processo, tudo processo. Mas não é porque vocês têm o ímpeto do processo, é porque é o lugar, né? É o lugar melhor. Exato. O símbolo da sua profissão é uma balança. Exato, na mão da deusa Têmis, né? Porque eu falo sempre com o cliente o seguinte: quando a gente entra com ação, a gente cria a chamada tríade processual, né? Que é autor, réu e juiz. É uma pirâmide, né? Autor, réu e juiz. Não existe essa relação jurídica se faltar uma dessas partes. Se faltar o autor, não adianta. Se faltar o réu, tem que ter. Então, o nosso ordenamento jurídico, quando ele proíbe a autotutela, é para isso mesmo, para eu levar para o judiciário aquilo que eu preciso resolver. Está acontecendo um negócio aí, Marcos, vamos sair fora do tema só um minutinho para você ver a questão da autotutela. Está acontecendo o seguinte: o cara é um estuprador, ele é pego, a sociedade, ela vai, lincha o cara,
queima a casa do cara, queima o carro do cara. Onde a lei fala que eu posso fazer isso? Eu que queimei o carro, eu que quebrei a casa, eu que bati no cara, eu cometi um crime. E o Estado, ele vai me punir por esse crime que eu cometi. Um crime não sobrepõe o outro. Não. Eu não posso, eu não posso fazer a parte do Estado. Se a gente voltar, seria o velho olho por olho, dente por dente. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo, olho por olho, dente por dente. Mas não, o Estado vai virar os coronéis de novo? Não pode, né? Então é o caso da... Se eu estou sofrendo alienação, eu não posso alienar também. Ou então tem gente que recua, né? Vou deixar que o tempo... Pois é, mas aí a criança sofre também. A omissão do que é alienado vai refletir na criança também. Porque é interessante buscar a tutela jurisdicional, por quê? Porque essa criança ela precisa da presença do pai. Entendeu? A figura paterna é extremamente importante. Você perguntou o que fazer, o que a gente faz quando o cara é violento. Olha, quando há algum problema de relacionamento pai e filho, o juiz, o que ele faz na prática? Ele manda que a visita ela comece a ser assistida. Mesmo assim, ele não perde o direito. Não pode. Não pode. Entendeu? Assistida. Um assistente social, um psicólogo, vai assistir aquela visita. Até a criança voltar a ter confiança naquele pai. Fantástico, cara. Nossa, Enéas, eu confesso pra você que se você foi impactado como eu Marcos, cara, que loucura. Eu fico assim, Você esperava, assim? Vamos lá no Divancast. O que acontece? Eu tava muito ansioso, eu sou muito ansioso, sou autista, né? E muito ansioso. Cara, olha, você vê, eu faço questão de falar isso. As pessoas chancelam o autista. O autista só precisa de suporte. Exatamente. Você tá aqui, eu tô diante de um doutor, um cara que fez graduação, pastor, cuidou de ovelha, ainda, né? E é autista. Autista mesmo. É só o suporte. Uma criança com suporte, ela chega em qualquer lugar. Nosso Deus, eu trabalho em frente uma terapeuta, a tia Lu, a gente conversa muito sobre autismo, ela trabalha só com crianças autistas, e ela estava dizendo o seguinte, que não é minha área, eu sou advogado, né? Não sou psicólogo, mas é o seguinte, ela diz o seguinte, diz ela que uma criança que é diagnosticada no nível 1, ela pode progredir, ou regredir, né, no caso, para o nível 2 ou até 3. Se não tiver suporte. Exatamente. E uma 3 também, ela pode vir para o 1, se ela tiver suporte. Sim. Tem um personagem na internet aí, um autista, que ele saiu do 3 e veio descendo. O que a gente precisa é isso, né? Lutar para que os direitos cheguem, né? Exatamente. Será que no futuro, você mãe, você pai que tá me ouvindo, será que no futuro seu filho vai te agradecer pelas verdades que você contou? Pensa nisso. Interessante. Eu não queria que acabasse, mas... Tem que acabar, né? Tem que acabar. Eu quero agradecer aqui a pessoa do Enéas. Obrigado. Eu chamo de Enéas porque o Enéas é mais do que nós somos parceiro, um parceiro, né? A gente sempre tá dando palestra por aí, encontramos por aí. Então, exatamente. Muito obrigado. Esse tema, né, é muito importante porque a alienação parental, ela rouba, ela destrói os vínculos das crianças. E se a gente quer uma criança sadia para o futuro, a gente tem que enfrentar na base. Então, que você tenha muito êxito no seu trabalho de proteção da família, de lutar pelos direitos, e tenho certeza que os seus clientes estão bem assistidos. E eu quero que você deixe aqui, ó, o seu Instagram, suas redes sociais. Quem quiser fazer contato, tiver alguma dúvida, se sobrou alguma lacuna que a gente deixou passar, o Dr. Enéas está aí para atender você. Se você está vivendo isso, né? Deixa os seus contatos aí, Enéas, pra gente poder lutar, porque eu quero ver essas crianças sadias, velho. Beleza, Marcos. Olha, gente, eu agradeço muito, ter vindo aqui no... Cláudio não deixou meu negocinho aqui, né? No Divancast, que é do Dr. Marcos. Marcos é meu amigo de muitos anos, é psicólogo clínico, né?
E eu aceitei de bom grado vir bater o papo com ele, porque esse tema de direito, ele me fascina. Apesar de ser, eu já disse, ele disse, né, eu sou pastor de igreja. Hoje eu tenho uma paróquia virtual, a minha paróquia é o Mundo, onde eu faço uma live sempre, de segunda a sexta-feira, 8h50 da manhã no Instagram, Enéas, igual você ouviu aí, Enéas com I, né? Enéas Reis, com 2 S's, no Instagram. E também faço uma no TikTok, tá? E meu WhatsApp é 31988430615 e eu dou, sim, assessoria. O povo me procura sempre, Marcos, para tirar dúvidas e tal. A gente não cobra para tirar dúvida de ninguém. E estamos à disposição, tá? A gente tá aí nessa lida do direito e precisando da gente, é só chamar. Nós estamos à disposição do pessoal. Oh, maravilha. Eu tenho certeza, quantas vezes a gente já foi assistido lá, né? Ah, inclusive você trouxe minha capa do violão. Tá comigo, tá no carro. A capa do violão, lembrei agora, no meio do episódio. Gente, olha, você que é alienador ou alienado, ainda dá tempo. Dá. Corre atrás, né? E a pergunta que eu deixo final pra você, se você pudesse dizer uma única coisa para um pai ou uma mãe que está afastando seu filho do genitor, o que você diria? Você vai arrepender um dia. Esse é o Dr. Enéas, no Divancast, sentado na minha mesa, tomou café comigo. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido pra você, encaminhe esse episódio pra alguém. Te vejo até o próximo episódio. Um grande abraço. Abraço, gente. Até mais. Caramba. Tamo junto, viu? Que...